Saudar os irmãos na graça e na paz de Cristo Jesus. No ato de edificação, leiamos juntos aquilo que está posto no Salmo 68, no seu versículo 33. Leiamos. Aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Amém. Meus queridos, quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, para lermos do versículo 1 até o versículo 19. Gênesis 22, de 1 a 19, assim nos diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e, juntos, foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, estamos diante da Tua poderosa palavra,
suplicando e rogando no nome de Jesus que, por misericórdia e graça, o Senhor nos faça entendê-la nessa noite. Precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, pedimos, fala ao nosso coração nessa noite, ao coração de cada um de nós aqui. Aquieta-nos a alma, livra-nos de nós mesmos e fala-nos, porque todos precisamos ouvir a Tua voz. Fala ao coração das crianças, ó Deus, que nessa noite, prestando atenção, farão anotações no sermão, e assim o Senhor possa, pela iluminação do Teu Espírito, fazê-las também entender aquilo que será pregado nesta noite. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus queridos, alguns irmãos que estão fazendo a leitura da Bíblia, todos os dias, Tininha está colocando lá os textos, os capítulos que devem ser lidos diariamente. Então, alguns irmãos que estão tendo pela primeira vez a experiência de ler a Bíblia toda, essa que é uma experiência fascinante, porém desafiadora em diversos sentidos. Talvez o maior desafio em ler a Bíblia toda aconteça quando nós encontramos textos de difícil compreensão, principalmente aqueles textos que provocam perguntas perturbadoras. Um bom exemplo de um texto perturbador, quem está lendo desde o início do ano ainda não chegou lá, mas vai chegar. Um bom exemplo de um texto perturbador é o texto de Juízes, capítulo 11, do versículo 29 a 40, que fala sobre o voto de Jefté. Eu não vou aqui, nesse momento, falar sobre isso, porque isso a gente faz em outra oportunidade. Mas é um texto inquietante, perturbador, por causa da sua narrativa, mas o nosso texto também, aqui, provoca perguntas inquietantes. Queridos, conquanto não seja uma tarefa fácil ler esses textos, é uma tarefa absolutamente necessária. Nós não podemos simplesmente evitar um texto da Bíblia porque ele seja de difícil compreensão. Se Deus permitir, nós vamos lidar com textos difíceis nas aulas de hermenêutica, lá no Instituto Bíblico Corandel, onde, se Deus permitir, vou ministrar as aulas justamente de hermenêutica ou compreensão do texto bíblico. Mas, por ora, vamos ver o que é que que é provavelmente um dos capítulos mais difíceis de Gênesis, o que é que este texto nos ensina sobre o ser de Deus. Porque quando nós olhamos esse texto, nós geralmente, e até poderíamos dizer assim, o tema do sermão vai ser Abraão, o pai da fé. E aí a gente sempre lembra de Abraão, mas nós vamos sim nos lembrar de Abraão, mas vamos ver o que esse texto fala sobre o ser de Deus, o caráter de Deus. Quem é Deus? Essa passagem é bem conhecida até pelas crianças. As crianças conhecem essa passagem de Có e Salteado. Geralmente, para as crianças, presta atenção, crianças aí, porque eu vou contar essa história aqui rapidinho, de maneira que vocês também vão entender, não nessa leitura adulta truncada, mas geralmente essa história é contada assim. Lemos que, num lugar bem antigo, vivia um homem chamado Abraão. Ele era um cara muito especial, pois ele tinha uma grande conexão com Deus. Ele estava ligado em Deus. Certo dia, Deus decidiu testar a fé de Abraão de um jeito bem diferente. Ele disse: Abraão, meu amigo,
Quero que você me prove o seu amor e sua confiança. Quero que você me ofereça o seu filho Isaque como um sacrifício a mim. Imagina só a reação de Abraão. Ele ficou tipo, o quê? Como assim, Deus? O Senhor está falando sério? Mas mesmo assim, Abraão confiava muito em Deus. Então ele decidiu obedecer. Então ele e Isaque pegaram tudo o que precisavam e foram para o lugar onde Deus indicou. Lá, Abraão começou a preparar tudo para o sacrifício do seu filho Isaque. Abraão, então, amarrou Isaque, estava pronto para fazer o que Deus pediu, mas no último momento, Deus parou Abraão, dizendo, pare, agora eu sei que você realmente me ama e você confia em mim. Deus estava testando a fé e a obediência de Abraão, e ele passou no teste. Então Deus providenciou um carneirinho para ser sacrificado no lugar de Isaque, o filho de Abraão. E todos ficaram felizes no final. Essa história, crianças presentes aqui, nos ensina a importância da fé e da obediência e nos mostra como Deus sempre proverá aquilo que é necessário. Aí, certamente, a professora do departamento infantil ou da lição bíblica vai dizer, ufa, que aventura. Bem que o Lucas falou, pastor, o senhor não quer o microfone sem fio? Eu falei, não, vai, ou com fio, eu falei, não, vai o sem fio mesmo. Está vendo? Valeu, Lucas. Da próxima vez eu vou te ouvir. Então, as professoras da lição bíblica iam voltar para as crianças e dizer, ufa, que aventura, não é mesmo, crianças? Meus irmãos, essa seria uma forma lúdica de contar, uma forma meio que divertida de contar esse momento que de lúdico, que divertido não tem nada. Nem mesmo porque a palavra de Deus não pode ser brincadeira. E muito menos esse momento que Abraão viveu foi um momento divertido. Não foi um momento divertido. Não foi um momento feliz, pelo contrário, foi um momento dramático e traumático. Foi um momento que certamente marcou a vida de Abraão, de Sara e de Isaque. E ficou gravado em seus corações. Quando nós fazemos o seminário, nós estudamos para aprender na aula de hermenêutica, né? Aprender a dizer a verdade do texto. Temos que falar o que o texto diz. Temos que pregar o que está escrito. Esse deve ser o esforço homilético e o esforço hermenêutico no sermão. Mas às vezes, irmãos, quantas vezes, quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós somos meio que tentados a falar segundo a necessidade do momento ou até tentando buscar um objetivo que nós queremos. Aí falamos, pregamos da palavra de Deus com o objetivo de alcançarmos algo que nós mesmos planejamos. Uma vez eu ouvi uma ilustração que dizia assim, conta-se que certo pastor ia fazer o seu último sermão na igreja, não sei se é o meu caso, mas um pastor ia fazer o último sermão na igreja e antes de ele já iria para outra igreja, mas ele, sabendo que o pastor auxiliar iria ficar no lugar dele,
Então ele escolheu esse texto para pregar, especialmente o versículo 5, na parte A. E ele leu: esperai aqui com o jumento. Meus irmãos, essa é apenas uma ilustração, mas serve para nos mostrar que devemos buscar entender o ensino verdadeiro do texto, aquilo que realmente o autor queria dizer, e não o que nós queremos dizer. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para a seguinte verdade desse texto. A figura principal aqui não é Abraão, não é Isaque, não é o carneirinho, nem tampouco o anjo. O personagem principal dessa narrativa é o próprio Deus. É para Ele que devemos olhar, é Ele que devemos buscar aqui, é Ele que devemos ouvir aqui, é Ele que devemos, no esforço, entender a sua atitude nesse texto. Embora a fé de Abraão seja tremendamente inspirativa, lá em Hebreus 11, 17 a 19, diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O nosso texto aqui, meus irmãos, conquanto fale desta saga de Abraão e da atitude de Abraão, e mostra, e até de certa forma louva a atitude de Abraão, o nosso texto aqui nos mostra, acima de tudo, a soberania, o propósito e a graça de Deus. A soberania, o propósito e a graça de Deus. Certamente, sem dúvidas, nós estamos diante de um texto difícil. Por que Deus pediu a Abraão que fizesse um sacrifício humano? Um sacrifício humano. As nações pagãs praticavam esse tipo de sacrifício, sacrifícios humanos. Mas Deus, o mesmo Deus que pede aqui, é o Deus que condena esse tipo de atitude das nações pagãs como um terrível pecado. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 1 a 5, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então Deus, de certa forma, vai dizer a Moisés que ele é absolutamente contra esse tipo de prática de sacrificar um ser humano a um Deus, e aí um Deus com D minúsculo. Mas agora Deus fala: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, ou seja, em sacrifício. Mata ele para mim. Mata ele e me oferece. Será que teria sido isso um sonho? Não. O patriarca já tinha tido experiência de ouvir Deus falando com ele. Ele sabia que era Deus. Mas Deus pediria que ele sacrificasse seu filho Isaque?
A gente sabe que Abraão e Sara haviam passado a vida inteira esperando que Deus lhe desse este filho prometido. Finalmente, quando eles eram velhos demais para gerar filhos, Deus lhes dera agora essa criança como que um milagre na vida deles. Todo o futuro sobre Abraão e Sara estava residido em Isaque. Por meio dele, por meio de Isaque, as bênçãos da aliança de Deus serão cumpridas. Ele se tornaria uma grande nação e todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida de Abraão e, por conseguinte, de Isaque. E agora Deus pede que mate o seu filho sobre o altar, seu único filho, a quem ele amava, diz o texto. Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Que Deus é esse que pede a um pai que ofereça o seu filho em sacrifício? Eu quero, meus irmãos, compartilhar algumas verdades sobre, então, essa pessoa de Deus, que Deus é esse, revelada nessa narrativa dramática. Ela é curta e ela não imprime os detalhes desse drama, mas dá para a gente extrair daqui que foi, sim, um momento dramático. E aí podemos, destes elementos que nos deixam perplexos, extrair sobre quem é esse Deus. E aí já podemos ver, irmãos, nos versículos 1 e no versículo 2, quem é esse Deus? Quem é o Deus de Abraão? A gente canta lá no hino 21, né? Ao Deus de Abraão louvai. Quem é esse Deus de Abraão? O Deus de Abraão, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que é um Deus soberano. Versículos 1 e 2, deixa a tua Bíblia aberta em Gênesis 22 e ouça a leitura agora de 1 e 2. Diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, para enxergarmos as verdades contidas nesse texto, precisaremos nos despir de toda nossa intelectualidade, nos revestir de humildade e precisamos nos render completamente às Escrituras, o que elas nos revelam sobre o ser de Deus. Deus é soberano. A palavra de Deus, com grande abundância de versículos, mostra essa verdade. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, depois que Deus mexe completa e totalmente na estrutura da vida de Jó, depois dessa experiência também terrível e talvez ainda muito mais terrível e dramática do que a de Abraão, Jó fala em 42:2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 46:10 diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E ainda Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É esse Deus de Abraão, um Deus absolutamente soberano. Um Deus soberano. Spurgeon, certa vez, escreveu, falando sobre a doutrina, o ensino da soberania de Deus, dizendo, nenhuma doutrina em toda a palavra de Deus tem excitado mais o ódio da humanidade que a verdade sobre a absoluta soberania de Deus.
o fato de que o Senhor reina, como está lá no Salmo 99:1 e no Salmo 97:1, é indiscutível. E é este fato que resulta na maior oposição do coração humano não regenerado. As pessoas não gostam de pensar em um Deus soberano. Sabe por quê? Porque isso mexe com o orgulho humano, com a vaidade humana, com a percepção humana de que ele é quem deve ter o controle da sua vida. Ele é quem deve dirigir os seus destinos, que a sua vontade, sim, ela é soberana, que ele pode fazer absolutamente o que quer, porque a vida, afinal de contas, é sua. E a doutrina da soberania de Deus destrói essa possibilidade. Essa verdade está atestada pelo Salmo capítulo 2, versículos 1 e 3, que diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. As pessoas não querem um Deus que determine a sua vontade sobre a vontade delas. E isso, meus irmãos, muitas vezes nós mesmos atestamos. Quantas vezes amamos tanto a nossa vontade, estamos tão apegados à nossa vontade, que a consideramos soberana para nós. E diante disso, rejeitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Observe os momentos em que pecamos, se não é exatamente isso. Porque na hora do pecado, nós ouvimos, lembramos do que a palavra de Deus diz: não faça. Mas a nossa vontade se torna soberana naquele momento. E mesmo ouvindo a voz de Deus, dizemos: eu vou fazer. Assim, meus irmãos, é uma doutrina da soberania de Deus rejeitada pela maioria das pessoas. O autor no Salmo 100 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mais uma vez, Spurgeon diz: Deus tem o direito de agir, pois primeiro Ele é a fonte de toda a existência criada. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo mais que existe é produto do seu poder criativo. Tudo pertence a Deus. Foi Ele que nos fez, dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Portanto, Ele tem o absoluto direito de fazer conosco aquilo que desejar. Deus faz conosco, Deus dispõe de nós conforme lhe apraz, conforme o seu desejo, e vai ser sempre assim. Sempre foi, sempre é e sempre será. Cientes, então, dessa verdade de que Deus tem esse absoluto direito sobre nós, e ciente dessa verdade, Abraão, então, entende que ele não tinha o que fazer. Ciente dessas verdades, podemos perceber, então, a doutrina da soberania de Deus, e ela permeia toda essa narrativa do início ao fim. Nesse capítulo, na história de Abraão, Deus tem a primeira palavra e também a última palavra. Toda a história traz essa centralidade de Deus. O versículo 1 diz que soberanamente pôs Deus Abraão à prova. Deus tinha o direito de provar Abraão. Por que Deus provou Abraão? Por que Deus fez isso? O Salmo 115:3 responde: mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus fez porque Ele quis fazer.
Deus resolveu pôr Abraão à prova. A pergunta que podemos fazer é a mesma do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem é que pode dizer a Deus o que é que ele deve fazer? Será que nós podemos questionar a vontade de Deus sobre nossa vida? Quem guiou, diz Isaías 40, 13, quem guiou o Espírito do Senhor? O outro aspecto aqui da soberania de Deus revelado nesse texto é o direito que Deus tem sobre a vida. Deus tem direito sobre a minha vida, sobre a sua vida e a vida de todos. Em Deuteronômio capítulo 32, 39, está escrito: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus tem absoluto poder e direito sobre nossa vida. Deus pode, por soberano direito, requerer a vida de quem Ele quiser. E não é isso que Ele faz? Não é isso que Ele faz? Ele faz isso o tempo todo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Quem levou os nossos entes queridos? Quem determinou os dias deles, daqueles que já foram? Quem há de nos levar? Quem determinará os nossos dias? Quem dirá o quanto tempo ainda temos de vida? Será que é o laudo médico? Quem sabe o remédio que tomamos para a conservação da vida, os aparelhos que estão ligados nesse momento nas UTIs? Será que quem determina são as nossas orações ou a força positiva? Ou será que é como, eu sempre me lembro disso, quando a gente vê alguém famoso que está numa UTI ou em estado crítico no hospital, e as pessoas gostam de dizer: fulano é um guerreiro, ele está lutando pela vida. Ele não está querendo ir. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Esteja ligado por aparelhos, tomando remédio, fazendo o que for. Essa pessoa só está ali porque a ordem dele partir ainda não chegou. Mas no momento em que ela chegar, ele partirá. Com remédio ou sem remédio. Com saúde ou sem saúde. Jovem ou velho. Porque Deus tem direito a requerer a vida de qualquer um de nós. E não teria Deus direito de requerer a vida de Isaac? Sim, meus irmãos, toda a história destaca o desejo soberano de Deus sobre Abraão e Isaac. Trata-se da história de um Deus soberano que exerce soberania. Como dissemos, esse texto é uma das mais belas narrativas bíblicas, porém também bem difícil. O que você diria, por exemplo, a alguém que, acabando de ler esse texto, te perguntar: mas Deus não proibiu o sacrifício humano, por que que Ele pediu seu filho? Meus irmãos, requerer a vida de Isaac era um direito de Deus. O texto que nós lemos de Levítico, Deus recrimina e dizendo assim: olha, aquele que entregar o seu filho a Moloque, esse será morto. E por quê? Porque somente Deus tem direito à vida. Tirar a vida de alguém em nome de qualquer outro alguém que não seja Deus é um pecado contra Deus. Porque toda alma pertence ao Senhor. Por isso, o mandamento não assassinarás, não matarás, está trazendo esse sentido de que eu não posso tirar a vida de ninguém sem a autorização
expressa daquele que é dono de todas as almas. Deus tinha o direito. Você está pronto, meu irmão, minha irmã, a reconhecer a soberania de Deus sobre sua vida? Você está pronto a se render completamente e dizer: Senhor, não existe nada na minha vida que pertença a mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu terei e tudo que eu haverei de ter, vem das mãos do Senhor. Sabe aquela sua capacidade, a sua inteligência, a sua beleza? Sabe esse trabalho que você preza tanto? Sabe essa faculdade que você está fazendo? Sabe essa família tão querida que você tem? Sabe a tua casa? Sabe a tua saúde? Tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Ele foi quem te deu e está te permitindo fazer uso dessas coisas por causa da sua soberania. Você está pronto a reconhecer isso? Mas, meus queridos, o texto também nos mostra que Deus tem propósitos em tudo que faz. Não há um exercício mais dramático para a fé do que enxergar o propósito de Deus em meio à prova. A gente falar de propósito de Deus quando tudo vai bem, é facinho, facinho. É tudo bom, tudo de bom. Mas quando estamos atribulados, é difícil tirar os olhos da nossa angústia, tirar os olhos da nossa dor, tirar os olhos da nossa tristeza. Até tentamos nos consolar nas palavras de pessoas que nos dizem: tenha fé, vai passar, Deus está no controle. Mas quando somos nós que estamos sofrendo, como é difícil. Como é difícil nos entregar completamente na certeza de que o propósito de Deus está estabelecido sobre nossa vida. Que adianta estas palavras, podemos pensar, diante da realidade que estamos vivendo? Esse episódio na vida do patriarca Abraão nos inspira também que é possível termos descanso na verdade de que os propósitos de um Deus soberano se cumprem independentemente do meu querer. Sabe qual é o grande problema? Quando nós temos medo da soberania de Deus e temos dificuldade de entender o seu propósito, a grande questão é que nós, muitas vezes, simplesmente não confiamos nele. Não confiamos na sua soberania, não confiamos no seu amor, não confiamos no seu propósito. Porque o nosso coração, a nossa alma sempre vai lutar para podermos ter o controle da nossa vida. Isso faz parte da natureza caída. O seu coração sempre vai lutar contra Deus, mesmo sem você perceber. Você vai sempre procurar estabelecer caminhos para você. A Bíblia está repleta de exemplos disso e vemos até no próprio patriarca Abraão. Quando ali na velhice, antes de Sara engravidar, já sendo eles bem velhinhos, já não tendo mais condições físicas para terem filhos, eles então dizem: vamos dar um jeito. Conquanto Deus tenha prometido para nós, nós precisamos dar o nosso jeito. Quantas vezes nós queremos dar o nosso jeito? Talvez a sua vida seja o resultado de muitos jeitos que você está dando. Os desastres da sua vida, aquelas coisas que mais te doem, que mais te machucam, os eventos da sua vida, as decisões que você tomou, são resultado das decisões que você tomou longe de Deus, longe do conselho do Senhor. Porque em algum momento você disse: não, Deus, pode deixar que disso cuido eu. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo, Deus, porque eu sei o que eu vou fazer.
eu já estabeleci esse propósito na minha vida, e o teu propósito não me interessa agora não, mas fica tranquilo que tudo vai dar certo. E aí, no que é que virou? Então, muito do nosso sofrimento, da nossa angústia, advém do fato de não esperarmos nos propósitos de Deus, não confiarmos nos propósitos de Deus, e assim estabelecermos propósitos para nós. Abraão já havia aprendido há muito que Deus não é um Deus de brincadeira. O relacionamento provocado e sustentado por Deus com o patriarca fazia ele perceber claramente que Deus não tem atitudes aleatórias. Deus não faz nada as coisas de qualquer jeito. No capítulo 12 aqui, de Gênesis, quando temos as primeiras informações desse relacionamento, ele já aparece em um nível de intimidade tremendo. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, a Bíblia não diz, mas não podemos imaginar, aqui no capítulo 12, que Deus fosse, nesse momento, um estranho para Abraão. Já havia uma intimidade. Abraão sabia de quem é que estava falando com ele. A narrativa não dá margens para a gente achar que aquele foi o primeiro encontro de Deus com Abraão. Dessa maneira, a história de Abraão nos ensina, irmãos, que para entendermos os propósitos de Deus é necessário mantermos um relacionamento verdadeiro com Ele. Se Deus é um estranho para você, então, se você não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, você não vai entender os seus propósitos. Você não vai entender as suas ordens. Você sequer identificará a sua voz. Porque para podermos chegar no nível de confiança e de compreensão dos propósitos de Deus, é necessário que mantenhamos um relacionamento com Ele. No capítulo 22, versículo 3, lemos: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Observe que a ausência de um questionamento por parte do pai Abraão aqui indica que ele tinha algo mais do que um conhecimento superficial de Deus. Era muito mais. Abraão confiava nos propósitos de Deus. Ele não questiona. Ele não diz por que Deus. Meus queridos, quantas vezes, quando a tristeza, a angústia, a tragédia nos assalta, a primeira coisa que nós lembramos de perguntar é: por que Deus? Abraão não fez isso, porque ele estava no nível de compreensão, de confiança nos propósitos de Deus. Nos propósitos de Deus. Olha só o nível de confiança nos propósitos de Deus de Abraão. Versículo 4 do capítulo 22. Até o versículo 8. Diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Olha só o que ele diz: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E lá no versículo 8 ele diz: Deus, respondendo a Isaque, ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Cada detalhe do plano de Deus e as atitudes de resposta de Abraão traz um ensino quanto aos propósitos de Deus. Primeiro, olha só,
foram 3 longos dias. O versículo 4 diz que foram 3 longos dias até que pudesse ver de forma dramática a ordem dada por Deus se tornando cada vez mais real, mais palpável. O versículo diz: no 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Eu fico imaginando essa expectativa de Abraão até chegar no lugar. Pense, coloque-se no lugar de Abraão. 3 dias. Talvez eu, você, quem sabe até Abraão, durante esses 3 dias, no primeiro, no segundo, no terceiro, até chegar ao lugar, fala assim: eu estou aqui na esperança de que Deus me apareça aqui e mude, e diga: Abraão, olha, não precisa ir mais, volta para casa, já está bom. Mas ele continuou e continuou, e nada de Deus dizer para ele, e ele continuou até que ele viu de longe. Imagine o tamanho da dor, da angústia de um pai agora que vê naquele lugar o fim do seu filho. Ali meu filho vai morrer. Eu me lembro que certa vez estava deixa eu ver se foi um retiro, alguma coisa assim, na cidade de Ilhéus, em Olivença, em Ilhéus, com a igreja. O pastor da igreja era o reverendo Adir Félix de Carvalho. E nós estávamos lá, e um dia, pela manhã, aquela estrada ali entre Ilhéus e Olivença, uma estrada bastante tumultuada, muitos acidentes acontecem ali. E nós estávamos lá em Olivença e chegou um rapaz da igreja, eu estava conversando com o pastor, e chegou um rapaz da igreja assustado, esbaforido, e disse assim: pastor, aconteceu um acidente na estrada, aqui na estrada entre Olivença e Ilhéus, e o carro é muito parecido com o carro de Eldo. Eldo é o meu irmão. E eu tomei aquele susto, e o pastor disse: vamos lá. E entrei no carro do pastor, e eu me lembro que eu fui em uma tensão terrível. E aí ele foi indo e tentando conversar comigo e falando algumas coisas, mas eu não estava ouvindo o que o pastor estava falando, porque eu só pensava em chegar naquele lugar e encontrar o meu irmão morto. E eu me lembro que, como o trânsito havia parado por causa do acidente, tivemos que parar o carro bem antes. E aí completamos andando. E cada passo que eu dava era mais angustiante. E eu tentava apurar as vistas até que, como Abraão, eu vi de longe o acidente. E aí fui tentando fazer um esforço visual para tentar identificar os elementos. E eu me lembro também que, quando chegou um pouco mais perto, eu percebi que realmente era um Fiat 147, não se assuste, era um Fiat 147 que estava envolvido. E a cor do carro era igual à do meu irmão. E aí eu fui me aproximando, e o coração já quase saindo pela boca, até que, quando eu consigo ter a identificação visual, e digo: graças a Deus, não foi ele, não era ele. Então eu, quando li esse texto, imaginei e me pus no lugar de Abraão, que num movimento, numa estrada de extrema angústia, no momento mais dramático da sua vida, ele olha e vê o lugar de longe. Sabe, irmãos, é assim que acontece conosco. Quantas vezes nós estamos passando por problemas tão terríveis que a gente vê e diz assim: não tem jeito. Sabe aquele problema, aquele desafio que vai eclodir, que vai acontecer em tal dia? Os meninos aí que estão estudando se lembram do dia da prova, né? Prova de matemática, química e física. Os 3 num dia só. Que bênção, né? E aí o dia vai se aproximando, e vai chegando, e vai chegando.
Eu me lembro que no seminário, quando a gente ia fazer uma prova difícil, o que mais se via era seminarista com um pedacinho de papel e correndo, isso já chegando no seminário. Aí os mais espirituosos diziam assim, olha, se tu não aprendeu nada até agora, não é a partir de agora que vai aprender, desiste. E é assim. Então, foram 3 longos dias para que, de forma dramática, a ordem de Deus se tornasse verdade, real. Mas ainda vemos no texto, no versículo 5, diz que então disse Abraão a seus jovens, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até ali para adorar e voltaremos. Parecem palavras de consolo que Abraão dá aos seus servos. Fica aí, não é assim que a gente faz? A gente sabe que não está tudo bem, e aí você diz assim, olha, se preocupa não, vai ficar tudo bem. Mas esse vai ficar tudo bem que a gente diz, a gente fala de que, eu tenho que falar isso para consolar. Só que não foi o caso aqui de Abraão, porque no caso de Abraão a confiança é um fogo que não se apaga. Abraão continuava, mesmo vendo o local do sacrifício do seu filho, ele confiava, crendo, ele continuava crendo nos propósitos de Deus na sua vida. E é por isso, nesta confiança, que ele diz, nós vamos adorar e voltaremos. Aquele que confia nos propósitos soberanos de Deus, leva a sério as suas ordens, mesmo que isso seja especialmente doloroso. Foi o que aconteceu com Abraão no versículo 6. Olha que ele pega o seu filho, ele pega a lenha e coloca sobre Isaque, ele leva ali na mão o fogo e o cutelo e eles vão caminhando. Quando ele coloca a lenha sobre o filho, sobre os ombros do filho, para o filho carregar. Se fôssemos nós, diríamos o quê? Mas que crueldade! Como faz o filho carregar a própria cama onde ele vai ser morto? O local onde ele vai ser morto. E ele levava o instrumento da morte do seu filho nas suas mãos. Mas em 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 5, diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mesmo que as coisas sejam dolorosas, nós precisamos levar a sério a ordem de Deus. Quantas vezes nós queremos desistir, ou quantas vezes não levamos a sério e dizemos, Deus está doendo demais, Deus não tem como, Deus, eu não vou prosseguir, é muito difícil, mas nós precisamos, e Abraão levou a sério e fez tudo como deveria fazer. Mas ainda tem uma outra questão aqui mostrada no texto, que envolve os propósitos de Deus. Às vezes, nós somos tentados a ser retirados ou descrer dos propósitos de Deus. E, às vezes, isso é feito por questionamentos. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Será que é isso mesmo que deve ser feito? Observe. Será que Deus ia querer isso para você? E você diz, não, esse é o propósito de Deus na minha vida. O versículo 7 diz, então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Perguntas difíceis na hora da angústia. Nem sempre nós temos a resposta. Não temos a resposta. Gostaríamos até de ter. Queríamos até ter. Mas quantas vezes não sabemos? Simplesmente não sabemos.
Mas no momento da prova e da angústia, Abraão mais uma vez afirma que confia nos propósitos soberanos do Senhor. E ele responde: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E o texto diz: seguiam juntos. Meus queridos, só é possível continuar a jornada em direção aos propósitos de Deus quando temos ao nosso lado alguém que não desistiu de confiar. Alguém que não desistiu de confiar. Daí o valor de se confiar em Deus. O valor de termos pessoas ao nosso lado que, de fato, confiam no Senhor para nos auxiliar. Está difícil suportar. Está doendo. Está machucando. Você precisa de alguém ao seu lado que estimule a sua confiança no Senhor. Alguém que diga para você: olha, eu creio que Deus proverá, e que siga junto com você. Você está pronto a se submeter aos propósitos de Deus, talvez até sem entendê-los. Talvez você não os compreenda agora, talvez eles sejam difíceis, talvez você não tenha nenhuma ideia de como acabará isso. Mas confie nos propósitos de Deus. E por fim, meus queridos, o texto nos mostra que a graça de Deus sempre se revelará. A graça de Deus sempre se revelará. Toda a Escritura nos ensina que Deus não apenas mostra para a humanidade um aspecto do seu caráter, do seu ser. A gente está estudando lá no Boa Vista sobre a graça comum de Deus. Mesmo os ímpios não só veem nesse mundo a justiça de Deus. Mesmo os ímpios, quando Deus se mostra a eles, não se mostra a eles apenas com justiça. Deus revela até sobre os ímpios a sua graça, a sua misericórdia. Então, partindo dessa verdade, compreenda o seguinte: mesmo que Deus pese a mão sobre sua vida, mesmo que Deus pese a mão sobre sua vida, em um determinado momento, Ele mostrará também a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida. A nossa estrutura homilética aqui, a narrativa deste capítulo 22 está distribuída da seguinte maneira. 2 versículos, que é o 1 e o 2, falam sobre a soberania de Deus. 6 versículos falam sobre os propósitos de Deus, 3 a 8. E dos versículos 9 a 19, 10 versículos, portanto, falam sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Versículos 9 e 10 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. É de se esperar que um Deus que, em sua soberania, tem propósitos, e que tudo faz, só faz aquilo que lhe apraz, então é de se esperar que exija dos seus fiéis um coração firme também, confiante em seus propósitos. Podemos até pensar que Deus poderia ter poupado o coração de um pai, como nós já falamos, de tanto sofrimento, não é? Mas fica claro que um dos propósitos de Deus para o pai Abraão era que ele fosse até o fim da jornada. Isso é um propósito claro. Deus queria que Abraão fosse até o fim da jornada. O patriarca tinha que chegar ao lugar designado por Deus. Ele tinha que edificar um altar ali. Ele tinha que preparar o sacrifício como Deus requereu. Ele tinha que executar a ordem de Deus. Deus requer a obediência de nós. E nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. A lição que temos aqui é que confiança e fé andam de mãos dadas com obediência. Confiança e fé andam de mãos dadas com obediência. Eu não posso dizer que confio em Deus
que eu tenho fé em Deus se eu não obedecer a Deus? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Mas os versículos 11 e 13, a coisa começa a mudar de figura. Todo aquele panorama tenebroso, terrível, angustiante, pesaroso, está sobre Abraão até o versículo 10. Mas a partir do versículo 11, a graça do Senhor começa a se manifestar na vida do patriarca. Versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Há um ditado que diz, de forma de brincadeira, em tom de brincadeira: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meus queridos, a obediência é produto do temor. Se não houver temor, dificilmente levaremos a termo aquilo que nos é mandado. Mesmo que você seja um excelente funcionário, você, em alguma medida, obedece às ordens do patrão, porque teme perder o emprego. Mesmo que você seja um excelente crente, mas você obedece e deve obedecer a Deus, porque teme que Deus não te dê aquilo que você quer e te dê muito mais aquilo que você merece. A graça e a misericórdia de Deus literalmente agora grita nos ouvidos do patriarca. E Deus diz: basta. Basta o que você fez até agora. Abraão, para mim é suficiente. Às vezes somos como o burrinho do Shrek, só nós mais jovens que entendemos. O burrinho do Shrek. Como é que ele diz a frase célebre do burrinho de Shrek? A gente já chegou? A gente já chegou? Quantas vezes nós ficamos com Deus perguntando, somos como o burrinho de Shrek: Deus, já está bom? Deus, e agora? Deus, e então? Já acabou a prova? Deus, já posso ir? Deus. O texto nos ensina que não existe prova infinita. A palavra temporal nos ajuda a entender esse conceito. Um dos significados mais comuns de temporal é relacionado relacionado ao tempo no sentido meteorológico e também no sentido cronológico. Chamamos, portanto, uma grande tempestade de temporal, porque ela une os dois conceitos. Temporal no sentido meteorológico, uma grande tempestade, uma chuva, e temporal no sentido de que não existe chuva eterna. Não existe prova eterna. Toda prova que Deus nos submeter nessa vida, toda angústia, toda tribulação, ela será temporal. Será uma tempestade? É verdade. Trará prejuízos? Sim, certamente. Mas Deus revelará a sua graça. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. A graça de Deus vai se manifestar na sua vida, porque é assim que Deus age com todos os seus filhos. Até o ímpio já descobriu isso.
que mesmo depois de uma grande tempestade, uma hora, um momento, o sol volta a brilhar. O versículo 13 de 1 Coríntios 10 diz assim: não veio sobre vós, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, que tem aqui o sentido de provação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Versículo 13 de Gênesis 22. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chegou ao limite da obediência, mas não precisou chegar até a morte de seu filho. E o texto é muito claro quando ele aponta que quem chegou até a morte foi Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. O versículo 8 de Filipenses 2 diz: o Cordeiro de Deus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Finalmente, irmãos, o grande propósito de Deus se revelou a Abraão. Não foi para o louvor de Abraão, para que ele fosse chamado de o pai da fé, o grande homem de Deus, mesmo porque na história de Abraão, muitas e muitas vezes, vamos ver que Abraão duvidou, Abraão teve medo, Abraão até agiu contrário à vontade de Deus, para mostrar que Abraão é imperfeito como nós. Mas a grande mensagem desse texto é Deus mostrar que, olha, eu ajo com graça sobre a vida de vocês, apesar de vocês. Então, o grande propósito de Deus se revelou aqui, era a graça. Tudo que Deus queria mostrar a Abraão era o quão ele é gracioso. Apesar de que ele é soberano, apesar dele ter direito de tomar a vida do seu filho, apesar dele ter propósitos bem definidos, no final das contas, ele quer e ele faz, e ele demonstra a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 9 diz, Efésios 2, 4 a 9, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, tudo o que Deus quis mostrar para Abraão e para nós, é que Ele é um Deus soberano, um Deus que estabelece os seus propósitos, e um Deus que nos ama e é gracioso para conosco. Na verdade, desde o princípio, não há um só momento na dramática história de Abraão em que a graça de Deus esteja ausente. A gente poderia provar essa verdade com apenas uma pergunta: de onde veio a fé de Abraão? Quem deu capacidade para Abraão suportar aquela prova? Quem foi que permitiu que Abraão caminhasse até o momento do cutelo? Quem segurou a Abraão e quem deu a ele a certeza de que Deus tinha propósitos para o filho dele? Tudo foi a graça de Deus, estava o tempo todo sobre Abraão, conduzindo a história da vida dele.
Essa verdade é confirmada para nós nas palavras do apóstolo Paulo, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nossa suficiência vem de Deus. Se você hoje confia no Senhor, se você hoje espera no Senhor, se você hoje se entrega ao Senhor, é porque a graça de Deus se manifestou sobre a sua vida e está te conduzindo e levando a história da sua vida. Em Hebreus 11, 8 e 10, nós lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sim, irmãos, até mesmo a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de superação, é a mais pura manifestação da graça de Deus para que possamos vencer os desafios da vida. Você se acha uma pessoa forte, resiliente, supera, você consegue, hoje você recebe um baque, mas amanhã você está em pé novamente. Você vai aos trancos e barrancos, você vai indo de força em força, mesmo diante, pastor, olha, eu confio muito no Senhor. Entenda, isso é manifestação da graça do Senhor na sua vida. O Senhor proveu para Abraão, o Senhor sempre proverá para todos nós os que cremos. Aleluia. Versículos 15 ao 19, encerrando o texto, diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Valeu a pena confiar na soberania, nos propósitos e na graça do Senhor. Você está pronto para aceitar o amor de Deus na sua vida? Vale a pena confiar em Deus. Talvez você esteja passando por lutas tremendas agora, nesses dias. Não conheço, não sei dos seus dramas, não sei dos dramas da sua vida, não sei o que esteja acontecendo, por quais lutas você esteja passando. Talvez você esteja amargurado de alma. Talvez você esteja passando por aquilo que você mesmo já chama de um deserto. E tem doído, e está machucando. Talvez lágrimas tenham rolado sobre os seus rostos. Mas você precisa se lembrar aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando você estiver passando por provas, meu irmão, quando nada mais fizer sentido, quando sua fé for provada no limite, lembre-se do caráter de Deus. Ele é soberano. Nada acontece sem que Ele o mande. Ele tem propósito em tudo que faz. Nada acontece sem um objetivo definido por Deus. Ele é gracioso. Tudo que acontece, chegará um momento em que Deus demonstrará a sua face bondosa